Não se importe com o que não é uma verdade. Bora desconstruir isso aí? Bom, meu nome é Priscila Ferreira, sou psicóloga clínica e eu trouxe um bate-papo. Outro dia eu estava conversando com um adolescente e também depois acabou surgindo em um dos cenários da clínica essa questão do se importar com o que os outros pensam, ainda que não seja uma verdade. Olha que interessante isso, né? Às vezes a gente se coloca em determinadas situações, ou às vezes a gente aceita determinadas situações, críticas que não são construtivas, pessoas falando sobre nós, apenas para agradar o outro, a gente acaba aceitando, e para não perder o outro. Então isso acontece muito nas relações. E não só relações amorosas, mas sim nas relações sociais, pessoais, familiar, em todas as áreas da vida. Muitas das vezes você pode se identificar aceitando críticas ou até mesmo opiniões alheias, justamente para ser aceito. E aí eu vou te trazer alguns pontos para a nossa reflexão aqui, ok? Não leve tudo para casa. Aquela mania que muitas das vezes você tem de sair absorvendo tudo que te falam para casa, principalmente trabalho, relacionamento, vida social. O que as pessoas acabam te dizendo, você acaba levando de uma maneira muito pesada e muito negativa para a sua casa. Então, assim, não leve tudo para casa. Se você estiver em algum local que tiver uma conversa, um diálogo, uma distração e algo que te disserem não for uma verdade, não é aquilo que você acredita, deixe onde estava essa conversa. O segundo ponto que eu quero dizer, eu sou mais eu. Olha que frase forte, né? Eu sou mais eu. E o que eu quero trazer para você com essa questão? Quanto maior for a sua autoestima, menos a sua necessidade de aprovação vai te atrapalhar. O que os outros pensam sobre você é um problema dos outros, mas a partir do momento que você espera a validação de outras pessoas, talvez pela sua autoestima ser baixa, talvez por você não ter confiança em si próprio, talvez por você se sentir insegura ou inseguro, isso acaba te atrapalhando. Então, seja mais você, confie mais em você. Outro ponto importante é aceite quem você é. Ponto difícil, é um ponto na clínica ainda que pesa bastante, porque às vezes eu pergunto para alguns pacientes, né? Quem é você? Você sabe quem você é? E de fato, se conseguir se descrever, né, diante de um cenário que você se vê diante de um desconhecido e tentar entender quem você é difícil. Mas quando a gente tá no nosso cantinho, no nosso particular, a gente tem características que a gente identifica. Então, assim, às vezes, sei lá, eu sou um pouco desastrada, eu sou muito comunicativa, eu sou mais quieta, entende? Você tem algumas características e você precisa aceitar quem você é. E aquilo que você não gosta em você, trabalhar essas características, mas isso não vai mudar a sua personalidade. Por isso a importância de você se aceitar primeiro. Porque acredite, esperar harmoniosamente que as coisas sempre vão ser certas e as pessoas sempre vão te aceitar da forma que você é algo que vai te gerar uma grande frustração e também vai te tornar uma pessoa muito reativa. Você vai começar a reagir a determinadas situações pelo fato de você se sentir ofendida ou ofendido, né? Quando a gente não aceita quem somos e alguém, que sempre tem os palpiteiros que vão vir dizer algo sobre você, você se torna uma pessoa reativa, porque você é como se você estivesse se defendendo o tempo todo. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei para onde que eu vou, ainda que muitas vezes eu erre porque não há perfeição, eu vou ser menos reativo e vou me frustrar muito menos. Essa próxima é um mal da humanidade.
tenho medo de julgamento. O que eu faço com o medo do julgamento, né? Quantas pessoas estão paralisadas, por mais que goste de determinado cargo, ou por mais que tenha um determinado sonho, ela está paralisada pelo medo do que vão falar dela. Essa questão de se importar com o que os outros vão falar, de se importar com o julgamento alheio, que muitas das vezes o julgamento alheio não é sobre você. O julgamento alheio é sobre o outro. Por quê? São as experiências do outro, são as expectativas do outro, são coisas que estão passando na vida do outro e não na sua. E às vezes essa pessoa, ela impõe em você os medos dela, as questões dela, e você acaba aceitando. Então você fica com esse medo de ser julgado, mas acaba não fazendo nada, ou sempre tá inseguro, ou sempre tá esperando a validação de alguém, simplesmente porque você tem medo de ser julgado por alguém que tem as suas próprias questões. E muitas das vezes, essas pessoas que dão um palpite ou que estão te julgando de alguma forma, preferem julgar a sua vida, julgar você, julgar o que você faz, do que olhar para as próprias questões. Quem muito olha a vida do outro, na verdade, fala mais de si mesmo do que do outro. Então não se preocupe com o julgamento alheio, você tem que se preocupar com aquilo que você acredita. Você não vai acertar o tempo todo, ninguém acerta. Eu também não acerto o tempo todo. Mas enquanto você estiver preocupado com o que vão falar de você, o que vão pensar de você, vão te julgar, você acaba gerando uma ansiedade, um nervosismo e ficando paralisado. Sabe um outro ponto também que acontece por esse medo de ser julgado? Esse medo de ser julgado te faz focar no resultado. Eu tenho que ser muito boa no que eu faço. Eu tenho que entregar no tempo X porque eu prometi. Então você tá focando sempre lá na frente. Você tá focando no resultado. Só que o processo você esquece. E não viver esse processo, não aprender com esse processo, não estar no processo que agora te gera um sofrimento enorme, porque as suas angústias e as suas ansiedades começam a surgir porque você está preocupado de como será a entrega de algo. Mas, na verdade, você não está vivendo o processo. Então, você precisa voltar para a sua realidade. Entende que ter medo de ser julgado te atrapalha mais do que te ajuda? E se você mudar a sua percepção e entender que o julgamento do outro é do outro, das experiências do outro, e eu vou voltar a reforçar. Quando alguém fala de você, são as experiências do outro, são os julgamentos do outro, são as expectativas do outro e não a sua. E aí o que gera também isso, né? E é bom a gente falar e refletir sobre que é a partir do momento que eu espero a validação de alguém, o julgamento de alguém, que alguém me diga o que fazer, eu não vivo a minha própria vida ou a minha própria vontade. Eu acabo vivendo os valores do outro, o que o outro pensa, o que o outro acredita. Então eu acabo vivendo mais a vida do outro do que a minha vida própria. Então, o meu chamado e a reflexão que eu trouxe hoje para você é: será que não tá na hora de você viver a sua própria vida, a sua própria história e criar os seus próprios julgamentos? Tá, se for alguém para julgar, julgue você. Mas cuidado com esse julgamento, porque às vezes você coloca tanta culpa, mas tanta culpa em você, principalmente se você falhar ou se frustrar ou acontecer algo que você não espera, que isso também pode te atrapalhar no caminho. Mas vamos parar de viver a vida do outro e viver mais a nossa? Assim, fica mais leve, é mais gostoso. O que você acha? Bora lá? Eu espero poder ter te ajudado. Até o nosso próximo vídeo. Beijo, se cuida.